recebe a nossa gratidão e, conforme o tamanho da nossa gratidão, faz a multiplicação. E aí, se a gratidão fosse enorme, isso aqui virasse uma padaria, a maior padaria de Brasília, já imaginaram? Quem não quer isso aí? Eles queriam. Eles foram lá, comeram e disseram, pelo amor de Deus, que coisa boa. É só chegar, se reunir, ouvir essa palavra maravilhosa, tão agradável, tão gostoso. Depois ele junta o que temos, dá graças ao Pai e sobra, sobra, sobra. Quando Jesus acabou de realizar aquele milagre, ele saiu, pegou um barco. Primeiro ele incitou os discípulos a atravessarem, subiu um monte, orou. Os discípulos estavam em apuros lá no meio da madrugada, ele foi andando ao encontro deles, andando por sobre as águas. Foi aquela celeuma de fantasmagoria até que eles ficaram convencidos pela realidade de que era Jesus mesmo. Jesus entra no barco, eles o adoram, chegam do outro lado, e quando chegam do lado de lá, eles estão quietos. Aí aquele grupo que tinha acabado de comer a comida fácil, correu à procura de Jesus em Tiberíades. E chegando em Tiberíades, não encontraram Jesus, só um barquinho, Cafarnaum, que está a cerca de 9, 10 quilômetros de lá. Atravessaram de barco numa diagonal, chegaram a Cafarnaum e, em chegando lá, Jesus estava presente. Aí eles já vieram, mestre, quando chegaste aqui? É a primeira pergunta deles. Será que a gente perdeu algumas multiplicações de pães? Será que a segunda foi de pão doce? A gente não viu? Foi croissant com recheio? Quando chegaste aqui? Aí Jesus, que era Deus, mas não era bobo, que era santo, mas não era otário, que era puro, mas não era ingênuo, disse assim: vós viestes à minha procura, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos satisfizestes. Vocês estão procurando é pão. Não vieram nem porque viram um sinal. Porque vir pelo sinal significava que o coração deles tinha ficado quebrado, encantado pela ternura do amor de Deus, pelo Emanuel, por Deus conosco, pelo inusitado, pelo insólito divino, e estivessem cheios daquela alegria, dizendo Emanuel, Deus conosco, aí eles teriam visto, porque o sinal teria emulado fé no coração deles, mas não foi nem pelo sinal, foi pelo produto, foi pelo pão, foi pela padaria. Quando chegaste, Jesus disse: olha, infelizmente não foi nem pelo sinal, vocês estão no nível de materialismo pagão tão básico, que não adianta nem fazer milagres diante de vocês, porque os milagres não milagrificam a alma de vocês, porque vocês só pensam na propriedade, na posse, na coisa objetal, para pegar. Vocês são do ídolo ainda, a alma de vocês só chama de prosperidade o que se pode pegar, vocês não conseguem nem discernir o significado do sinal. Aí o texto prossegue, com eles começando a ficar assim irritados, e mudando de assunto, porque Jesus lhes diz isso, e diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Essa é a comida, minha gente. A outra qualquer um consegue, agora esta aqui é uma dádiva divina, e ela alimenta produzindo vida eterna, não saciedade temporária apenas. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou de vida eterna, a mente pagã imediatamente pensa no que faremos.
Para agradar a Deus, então, para ficar pau a pau, para atender a barganha, para atingir a cota. O que a gente faz de obras para atender a demanda? Porque essa é a consciência pagã primitiva. Aí vem a resposta de Jesus, que contraria toda a construção, todos os arquétipos, todas as arquiteturas, todas as elucubrações e todos os consensos religiosos e espirituais da terra, que responderiam: faça uma oferenda, faça uma caridade, faça um bem, e empurrariam o indivíduo para o escotismo da ética, pelo menos. Mas Jesus responde de um modo totalmente inusitado: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Deus enviou. E está consumado. E está feito. Mas não é acreditar que ele carregava um pedigree especial, como a religião ensina. Não era simplesmente crer que poderes divinos extraordinários o habitavam e eram tão fantásticos que ele só podia ser o Filho de Deus. Por isso, lá no fundo do coração eu tenho essa crença, sabe? Não é disso que ele está falando. Crer de fato que ele é o enviado significa dizer que Deus invadiu a história humana e que agora a luz da graça de Deus iluminou as trevas absolutas e eu não ando mais no escuro. O enviado chegou para que eu o siga. O enviado que chega apenas para ornamentar praças, altares, grupos religiosos, para ornamentar dogmas, crenças e credos, e nada é a mesma coisa. O único enviado que, em vindo, a gente crê, e em crendo, ele realiza as obras de Deus por nós, porque essa é a obra de Deus, que creiamos naquele que por ele foi enviado, é aquele que, em vindo como enviado, é reconhecido como enviado, e em sendo reconhecido como enviado, é seguido como enviado de Deus. Chama para fazer de você um seguidor do enviado. Não apenas alguém que levanta a bandeira, marcha para Jesus. Dia da Bíblia. Dia do evangélico. Eu sou aqui o estandarte, porta-estandarte da Igreja de Deus, da Igreja de Deus. Lá vou eu, lá vou eu. Não. É simplesmente um indivíduo que foi afetado pelo Espírito Santo de tal maneira que ele reconhece que Jesus não é um enviado mágico. Ele não veio, não é o Maitreya da nova era. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é Deus conosco, não imputando aos homens as suas transgressões, reconciliando o mundo consigo mesmo e nos dizendo qual é o caminho da vida, e a palavra dele é a palavra da vida, e ele é o enviado, porque eu creio em tudo isso e o sigo. Creio no que ele fez, que eu não podia fazer, e creio no que ele disse, que eu devo ser e viver. Porque a minha fé no que ele fez, que eu não podia fazer, é o que desmobiliza as ânsias autodestrutivas dentro de mim e desmobiliza o poder da morte, fazendo suscitar a energia nova do Espírito e um pendor novo, para que agora haja em mim a disposição e a vontade de começar a viver as coisas que ele me propôs viver, já que ele já pagou o preço de tudo quanto eu não posso pagar nem viver por mim mesmo. Está pago para que sem culpa eu ande. Esse é o enviado, essa é a fé que o Pai confirma com o seu selo. Aí o que acontece nessa sequência? Os caras entram com a seguinte história:
Disseram: que sinal então é esse que tu tens para que nós vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Quais são os teus feitos? Ele tinha acabado de multiplicar pães, o pessoal estava doido para continuar comendo pão. Se Jesus abrisse uma padaria da graça divina, eles iam ficar lá plantados para sempre. Mas agora, como Jesus chama a questão inteira, desloca o eixo da materialidade do pão e chama a coisa para a interioridade, para o coração, para a vida, para o roteiro, para o caminho, para o dia a dia, para a obediência, para a renovação da consciência, eles agora mudam